autoridade para falar conosco. Repreendemos toda ação de espíritos contrários, de dúvida, de incredulidade, de distração, que tentar roubar a semente que o Espírito Santo de Deus estará plantando em nossos corações. Nós rejeitamos em nome de Jesus, pois declaramos que somente a presença do Senhor é bem-vinda entre nós. Use a minha vida, Jesus, que o Senhor cresça e que eu diminua, e que somente o nome do Senhor seja glorificado neste lugar. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Estamos nessa série de mensagens consolidando a fé para viver as promessas de Deus. Começamos a semana passada, dando continuidade hoje com você nesse texto, é o texto principal dessa série, consolidando a fé para viver as promessas de Deus. Temos aprendido sobre a importância de termos uma fé sólida, consolidada em Cristo. Depois da morte de Moisés, é o verso 1, servo do Senhor, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Você toma posse dessas promessas, irmão? Você toma posse dessas promessas sobre a sua vida? Por que você pode? Por que nós podemos tomar posse dessas promessas, irmãos? Olhe bem, irmãos, a conquista da terra de Canaã, quando o povo, eles saíram ali do Egito, né, sendo libertos através de Moisés, atravessa ali, é batizado nas águas do mar, começa a caminhada de 40 anos no deserto. Antes de entrarem na terra de Canaã, eles tiveram que atravessar o rio Jordão e começaram a viver uma nova história, um novo recomeço de Deus na vida deles. Você já tem aprendido, nós já temos aprendido que Canaã não tipifica o céu, mas Canaã tipifica a terra. Porque, obviamente, lá no céu não tinha muralhas, não tinha gigantes, lá no céu não terá territórios para serem conquistados, não vai ter inimigos para serem vencidos e por aí vai. Mas em Canaã tinha. Em Canaã tinha. Então, Canaã não tipifica o céu. Canaã tipifica a terra. E Canaã tipifica tantas verdades para nós, irmão. E uma das verdades tão poderosas que representa para nós é exatamente, meus irmãos, que o Deus que nós servimos hoje, o Deus da igreja hoje, foi o mesmo Deus que libertou o povo do Egito e os deu a graça de entrar na terra de Canaã.
e ali conquistar todo aquele território. Então, é um pano de fundo profético que aponta para a igreja. Assim como Moisés, o libertador, uma figura de Jesus no Velho Testamento, libertou o povo depois de mais de 400 anos de escravidão, os conduziu ali pelas águas do mar, naquela travessia, foram batizados ali naquelas águas, na travessia dos 40 anos do deserto, e também depois da travessia do Jordão e adentra a terra de Canaã. É uma verdade profética que aponta para nós em Cristo Jesus. Assim como Deus deu oportunidade ao povo de Israel viver uma nova história, um novo recomeço na terra de Canaã, longe, livre da escravidão, Jesus também nos proporcionou a realidade de uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, agora, ele escrevendo aos Coríntios, a sua segunda carta, ele fala essa verdade. Aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. O mesmo Deus que operou maravilhas no passado, continua operando hoje em nós através de Cristo Jesus, que conquistou por nós vitórias na cruz do Calvário. Você pode dar glória a Deus por isso aí, irmão? Porque a obra de Deus, ela é perfeita, amém, querido? A obra de Deus é perfeita. Deus não é pego de surpresa, irmão. Deus não é pego de surpresa. Deus tem um projeto muito bem elaborado. Às vezes Satanás ele tenta frustrar os planos de Deus, mas jamais ele conseguirá. Jamais ele conseguirá. Aí você pode me perguntar, mas pastor, por que então algumas coisas dão errado na minha vida? Porque eu recebi uma palavra, porque eu recebi uma promessa, mas deu errado. O barco afundou. Eu posso te garantir, irmão, que se de fato foi Deus que deu uma palavra para você, e de repente deu tudo errado, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Porque o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Por que eu posso te falar isso? Que certamente a culpa não é de Deus, mas a culpa certamente é nossa. Porque existem promessas de Deus, irmãos, que são individuais, mas a maior parte das promessas de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, são promessas coletivas. Promessas coletivas no Velho Testamento dizia respeito à nação de Israel. E Deus prometeu, através de Abraão, centenas e centenas antes da conquista da terra de Canaã por Josué, centenas de anos antes, Deus chama Abraão para uma aliança, fala para ele sair da sua terra, da terra dos seus pais, de Ur dos Caldeus, e ir por uma terra que ele não conhecia. Naquela caminhada, ele sobe no Monte Nebo, e do alto do Monte Nebo, Deus aponta para ele a terra de Canaã a quilômetros de distância. E diz para ele, está vendo aquela terra? É a terra de Canaã. É a terra boa. É uma terra que emana leite e mel. Você e toda a sua descendência vai conquistar aquela terra. Deus chama Abraão para olhar para frente. Então Deus faz uma promessa a Abraão. E a promessa que Deus faz a Abraão é para toda a sua descendência, para toda a nação de Israel. Então, meus irmãos, todas as promessas que Deus fez para a nação de Israel, todas se cumpriram, ou ainda irão se cumprir. Da mesma forma, todas as promessas que diz respeito à igreja de Jesus, todas elas irão se cumprir. Irão se cumprir, ou já se cumpriram, ou irão se cumprir. Então, dentro do quesito promessas coletivas, vai cumprir. Dentro do quesito promessas individuais, podem se cumprir, como não podem se cumprir. O não cumprimento não diz respeito a Deus, diz respeito a nós. Diz respeito a nós. É o que Deus está falando aqui para Josué. Deus chama Josué para um particular, traz para ele uma série de orientações, mostra para ele quais eram as condições para que ele entrasse naquela terra juntamente com a nação de Israel e conquistasse aquela terra. Então Deus, ele faz as promessas, mas também mostra a responsabilidade.
A responsabilidade que Josué deveria ter. Não é? Então, irmãos, por isso Deus está tratando o nosso coração aqui nesse tempo do desafio dos últimos 100 dias do ano, onde nós estamos orando, né, por esses alvos, os nossos alvos espirituais, ministeriais, familiares, físicos, financeiros e intelectuais, porque isso diz respeito à fé. Para vivermos milagres de Deus em todas as áreas da nossa vida, é preciso termos fé. E qual é a fé que prevalece, irmão? É uma fé consolidada. Temos aprendido, então, o significado do que é consolidação. Tomar consciência, tornar sólido, ficar estável, adquirir força. Primeiro ponto, tomar consciência. Consciência de quê? Ou do quê? Deus chama Josué, então, para o particular. Chama ele e fala, ei, querido, olha aqui. Primeira coisa, para de ficar chorando as dores do passado. Moisés, meu servo, é morto. Agora é com você. Tire os seus olhos daquilo que já passou. Deixe o passado no passado. O que eu tenho para fazer agora, eu vou fazer em você e através de você. Josué e toda a nação estavam ali chorando por 30 dias. E chega uma hora que Deus falou com ele, basta, meu filho. Basta. O primeiro princípio é esse, irmão. Deixe o passado no passado. Se você está em Cristo Jesus, você é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Coloca uma pedra logo nesse passado de sofrimento, de dor, de choro aí. Levanta a sua cabeça, irmão, porque Canaã está aí para ser conquistada, a terra está aí. Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor. A terra, Ele deu para nós, aos filhos dos homens. Querido, olhe bem. Às vezes muito crente não prospera na vida porque não acredita que Deus tem uma vida próspera para ele aqui na terra. Parece que tem muito filho de Deus que esquece que o nosso Deus é Deus dono do ouro, dono da prata, dono de toda a provisão. A Bíblia diz, querido, que o Senhor ele não só nega bem algum àqueles que o buscam retamente. Deus está falando para Josué aqui sobre prosperidade. O grande problema é que muitas vezes nós confundimos o que é prosperidade, achando que se refere a dinheiro, a carros, a casas, a bens materiais. Faz parte, se vier de Deus. Mas prosperidade, irmãos, à luz da Bíblia, é muito mais do que isso. Se vier de Deus, carro novo, casa nova, enfim, Deus não tem problema nenhum da fazenda, da sítio, não tem problema, irmão. Deus não tem dificuldade nenhuma em dar condição para você fazer uma boa viagem com a sua família, não é adquirir o sonho da sua casa própria. Irmão, Deus não tem dificuldade nenhuma com isso. Pelo contrário, Ele tem alegria, tem prazer em abençoar. Ele não só nega bem algum, aqueles que buscam retamente. Mas não coloque essas coisas, querido, acima do espiritual. Não coloque as coisas materiais acima do espiritual. Firme primeiro a sua fé naquilo que é espiritual. Porque, meus irmãos, antes de qualquer coisa se manifestar no mundo natural, primeiro se manifesta no mundo espiritual. Antes da promessa se cumprir. Muitas vezes, irmãos, o inimigo vai se levantar no mundo espiritual. Deus ele libera a palavra do alto, principados e potestades certamente vão tentar impedir. Aí, Deus fala, o inimigo tenta impedir, e aqui na terra estamos nós. Seres, num primeiro momento, limitados, mortais, limitadíssimos. Mas ao mesmo tempo nós somos seres limitados, carnais, no sentido de carne. Não no sentido de pecado, no sentido de carne. Mas mesmo nessa condição, irmão, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos tornamos também seres espirituais, porque nos tornamos filhos de Deus. Ou seja, passou a haver uma conexão. Antes, irmãos, nós estávamos conectados ao mundo espiritual das trevas. A conexão era para baixo. Amém? Você estava ligado lá no terceiro, quarto, quinto subsolo.
Mas o dia que Jesus encontrou lugar no meu e no seu coração, e ele passou a fazer parte da nossa vida, irmão, agora existe uma conexão apontando para cima, irmão, para a glória, para o habitar de Deus. A guerra espiritual continua da mesma forma. Mas agora não importa de forma nenhuma se você é um ser limitado, se eu sou, nós somos. Porque nada vai acontecer por causa de você ou por causa de mim. Ainda que nós tenhamos a nossa responsabilidade, mas no primeiro momento aconteceu por causa dele, por causa de Jesus, porque foi ele que deu o primeiro passo em nossa direção. Ele que deu o primeiro passo. E a partir do momento que ele deu o primeiro passo e nós reconhecemos ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, o Espírito Santo passou a habitar em nós. E agora, então, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiro das promessas de Deus. E assim, querido, como Deus prometeu a Abraão, que daria a ele, a sua descendência, a terra de Canaã, e de fato se cumpriu, passou as gerações de Abraão, Isaac, Jacó. Em Jacó vieram as 12 tribos de Israel. Dentre as 12 tribos estava ali José, que você conhece a história. Ele foi levado como escravo para o Egito, e ali se tornou governador, ali se tornou autoridade no Egito, enfim. Toda a família dele foi para lá morar, e ali habitaram, cresceram, e o povo de Israel ficou ali no Egito. Chegou um momento que aquele faraó que conhecia José morreu, veio outro faraó que não conhecia José e começou agora couro no lombo dos israelitas. Escravidão, mais de 400 anos. O inimigo tentando de toda forma frustrar as promessas que Deus fizera a Abraão lá atrás. Mas diga assim comigo, o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Diga assim comigo, Deus nunca perdeu o controle da história. Ele é o Senhor da história. Amém? Nada foge do controle dele, nada foge. Nada foge. Quando Satanás achou que ia manter o povo de Deus cativo ali 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 300 anos, pronto, vai ficar aí para sempre. Deus levanta Moisés, o libertador. Querido, Deus não se esquece de nada que Ele te promete. Deus não se esquece, irmão. Então, até então, a promessa ela é coletiva, o que Deus prometeu se cumpriu. Josué entrou na terra de Canaã. Mas é preciso que Josué e todo o povo tivesse essa consciência. Então, irmão, eu e você precisamos também ter essa consciência, porque isso é consolidar a nossa fé. Consciência de quê, pastor? Primeiro ponto, se você quiser anotar. O versículo 2 está aí, ó. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, querido, Deus chama Josué para que ele tenha essa consciência de quê? Que existe um Deus que faz tudo novo na nossa vida. Porque Ele é o Deus dos recomeços, amém? Primeiro ponto, então, tenha consciência, irmão, que através de Cristo Jesus, Ele dá oportunidade a todo aquele que vier crer nele, viver uma nova vida, viver uma nova história. E eu te garanto, querido, que o futuro que Jesus tem para mim e para você é um futuro melhor, é um futuro bom, futuro de paz e não de mal. Mas dentre aquilo que Deus prometeu coletivamente que vai se cumprir, existe também, querido, as promessas individuais, onde Deus chama cada um de nós, num particular, assim como chamou Josué, e aponta, olha, eu prometi. Mas não se esqueça que você tem também o seu papel. E o seu papel é você acreditar na minha promessa. O seu papel é você acreditar. Não é? É você ser fiel. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés.
Consciência, querido, que o Deus que você serve é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Para que não viesse nenhuma sombra de variação no coração de Josué, falando, puxa vida, Moisés morreu e agora? Como aconteceu com uma boa parte lá no Egito, lá no deserto, melhor, onde muitos morreram lá. Deus chama então Josué nesse particular e disse, olha, todo lugar que você pisar, a planta dos seus pés, eu vou te dar, como eu prometi a Moisés. É Deus reforçando a sua promessa. Não que Deus por ele precisasse, mas Josué precisava dessa palavra de encorajamento. Como eu e você precisamos, irmão. É por isso que nós precisamos sempre congregar. É por isso que nós precisamos estar sempre em comunhão com a igreja. Para que a nossa fé seja renovada, seja fortalecida. Para que nós estejamos diante do Espírito Santo de Deus e Ele venha reforçar ao nosso coração aquilo que na verdade nós já sabemos. Mas que muitas vezes parece que a gente esquece. Vem uma luta, vem uma perda, vem uma tribulação, Moisés morreu. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele chama Josué e fala, olha, só para deixar bem claro para você, eu não me esqueci das promessas que eu fiz, viu, Josué? Não me esqueci. Não me esqueci. Descansa o seu coração, porque assim como eu prometi, eu vou cumprir. Não se esqueça disso. Tenha consciência disso. Que o Deus que prometeu, Ele é fiel. Verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Consciência de que se andarmos em obediência a Deus, nenhum inimigo irá nos derrotar. Olha só. Deus não apresenta para Josué um caminho sem dificuldades, uma vida só de mar de rosas, só de facilidades, não. Deus adverte a Josué também que terá inimigos pela caminhada. Terá inimigos para serem vencidos lá na frente. Mas espera aí, Deus, se o Senhor já prometeu que nos daria a terra, e a terra é boa, mana, leite e mel, para que tem que ter inimigo? Tem, irmão. Tem inimigo. Não tem jeito, irmão. Tem inimigo e você vai ter que encarar. Se você quiser vencer, você vai ter que encarar. E para de querer ficar jogando tudo na conta de Deus. Tem coisa que é papel seu, é meu, responsabilidade nossa. O que você não puder fazer, pode ter certeza, irmão. O que os filhos de Deus não têm condições de fazer, irmão. Deus move o céu, move a terra só para te abençoar. Mas naquilo que você puder fazer, é você que tem que fazer. Não adianta pedir o papai, a mamãe, não adianta pedir o irmão da célula, não adianta pedir o pastor, não adianta. É você que tem que fazer. Tem coisa na sua vida que é você que decide. E se tem algo na sua vida, irmão, na minha vida, que nós precisamos decidir urgentemente, é colocarmos a nossa fé somente no Senhor. Decidimos a viver uma vida de obediência, uma vida de santidade ao Senhor. Porque o que vai habilitar a mim e a você, como habilitou a Josué a vencer aqueles inimigos, foi uma vida de obediência, uma vida de fidelidade, uma vida de honra a Deus. Então tenha consciência, irmão. Consolide a sua fé nessa verdade, consciência de que se andarmos em obediência a Deus, nenhum inimigo irá nos derrotar no nome de Jesus. Versículo 7. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Aqui, irmão, consciência de uma vida santa, consciência de manter a nossa fé em Deus e somente na palavra de Deus.
Somente na palavra de Deus. Porque na trajetória, na caminhada, meu irmão, muitas palavras virão a soprar na sua mente, nos seus ouvidos. Pode ter certeza disso. Ao mesmo tempo que Deus libera uma palavra, serei com você. Nem o inimigo vai te resistir. Seja forte, seja corajoso, medita na minha palavra de dia, de noite, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus fala. O papel de Deus Ele vai fazer. Ele vai trazer direção, Ele vai trazer luz, Ele vai trazer sua palavra, vai trazer clareza para que ninguém caminhe na escuridão. Mas não se esqueça que existe uma guerra espiritual, existe uma batalha. Deus fala, mas Satanás vai estar sempre falando também. Então, trazendo agora para a responsabilidade também pessoal, olhe no capítulo 7, versículo 1. Josué, capítulo 7, verso 1. Deus falando com todo mundo que eles deveriam ser fiéis. Deus traz direção para Josué ser fiel e orienta o meu povo também a ser fiel, a meditar na palavra, a não se desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda, a andar em fidelidade, em obediência. Mas olha só que exemplo triste, querido. Triste. Mas os filhos de Israel, lê aqui no telão, mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabai, Zabdi, né? Melhor nome difícil, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Olha só. Por que que esse tal de Acã tinha que pegar das coisas condenadas? O que está acontecendo aqui? Acã, israelita, filho da promessa, não é? Decidiu deixar com que o materialismo tomasse conta do seu coração. Deus havia trazido uma direção. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, a primeira cidade que vocês irão conquistar será Jericó. Ela tem cidades, muralhas muito fortes. O povo ali é muito forte. A cidade mais bem estabelecida naquela época. Deus falou, é a primeira cidade que vocês irão entrar e irão conquistar. Mas tudo que tiver naquela cidade, o ouro, a prata, tudo que tiver ali, vocês vão consagrar a mim. Nada de vocês, tudo é meu na primeira cidade. Tudo, porque tudo que estava ali estava condenado, deveria ser queimado em sacrifício a Deus, em honra a Deus, pela graça de entrar naquela terra, de sair depois de 400 anos de escravidão, atravessar o deserto, 40 anos, e entrar naquela terra. Deus só pediu a primeira cidade. Assim como Deus pede para mim e para você, irmão, o nosso coração, o nosso melhor. Mas aí Deus falou através de Moisés, depois confirma através de Josué, e Acã estava lá no meio da congregação ouvindo toda aquela palavra também. Mas ele decide pegar das coisas contaminadas, das coisas, melhor, condenadas, daquilo que deveria ser ajuntado no montão, ser queimado e ter apresentado a Deus como oferta. Mas ele deixou com que o materialismo entrasse no seu coração. Ele deixou com que a incredulidade entrasse no seu coração. Ele deixou que aquela semente ainda lá do deserto entrasse no seu coração. Lembra lá do deserto? Deus prometeu que daria ao povo água, daria a eles comida, roupa não envelhecida, tudo aconteceu. Caía comida do céu, o maná. Aí tinha uns mais zoiudos do que os outros lá, não é? Uns mais gananciosos do que os outros, os mais incrédulos do que os outros. Deus falou, olha, eu vou dar o maná de cada dia. Todo dia vai ter comida fresca. Mas tem gente que insiste em não ouvir a palavra de Deus. O que alguns fizeram? Pegou do maná e escondeu na bolsa.
No outro dia, quando ia pegar o maná para comer, o que tinha acontecido? Estava tudo podre. Mas Deus já não tinha falado que ia prover todos os dias? Irmão, se parece muito às vezes conosco ou não? Deus falou que vai prover, mas a gente prefere reter. Ah, mas se faltar, como é que eu vou pagar a conta amanhã? Como é que eu... Irmão, se Deus prometeu, Ele vai te suprir. Isso é fé, irmão. Isso é fé, querido. Isso é fé. Mas Acã, ele decidiu dar ouvido à voz do inimigo. Então, querido, na minha caminhada e na sua caminhada, Deus ele vai falar e está sempre falando. Mas o diabo também está falando e está falando agora. Com muita gente. Como que ele fala? Ah, dá ouvido isso aí que o pastor está falando, não? É só mais um culto. É só mais uma pregação. Você já ouviu isso antes. Nada mudou. Nada aconteceu. Principalmente os religiosos de plantão na igreja. Mais um culto. É só mais uma reunião. É só mais uma palavra. Né? Não é para mim não, né, irmão? Ah, meu marido tinha que estar aqui para ouvir isso. Minha esposa, aquela benção, tinha que estar aqui para ouvir isso. Meu filho tinha que estar aqui. Não, é para você. É você que tinha que estar aqui ouvindo isso. Querido, olha só. Deus ele está falando, mas o inimigo vai estar falando a todo tempo também. E aí cabe a mim e a você peneirar, a decidir o que vai entrar para o coração. Porque ouvir não tem jeito. A voz ela vem. Ouvir não tem jeito de você não ouvir, vai ouvir. Agora, descer para o coração já é uma decisão da vontade, é uma decisão que você toma, que nós tomamos. Não tem jeito de você impedir com que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de que ele faça um ninho na sua cabeça. Tem gente que é assim, o inimigo fala, ele fica matutando aquele negócio. Ah, será que vai dar? Será que não vai dar? Nossa, está tão complicado, está tão difícil. Não, não perdoa aquela pessoa, não. O mal que ele te fez foi muito grande. A mágoa foi muito grande, a traição foi muito grande. Perdoa, não, guarda isso no seu coração. Aí a pessoa fica travada, não prospera. E o Espírito Santo de Deus está falando, não, perdoa, libera. Você não pode ficar preso no passado. Você não pode ficar preso à vida a ninguém. Você precisa acreditar que eu tenho o melhor para você, que eu tenho um futuro melhor para você. Você precisa acreditar em mim. E o capetinha está, não, acredita não. E o anjinho está falando do outro lado, não, acredita sim. Me lembrei agora de um desenho animado que eu via quando eu era criança. Tinha lá uma cisterna e aquele gatinho, esqueci o nome do gatinho. O Tom do GR, esse aí. O Tom era legal, o Tom era bonzinho, só que tem a hora que Satanás falava aos ouvidos dele. Aí caiu um cachorrinho lá Quem lembra desse episódio, irmão? Caiu o gatinho lá na cisterna. Não é sua época não, né? Era a minha. Caiu o gatinho lá, o gatinho, né? Lá, não foi um gatinho lá, e o gatinho, o gatinho lá, todo molhadinho, tadinho. E o Tom lá, foi lá para pegar, né? E tal. Coração tão bondoso, aparecia um Tom diabinho. Pega não. Pega não. Deixa ele lá. Ele é chato demais. Ele vai tomar o seu lugar na casa. E só falando. Aí ele fala, não vou pegar. Aí aparecia o Tom de asinha, o anjinho. Pega sim, tadinho. Olha o tamanhozinho dele, tão carente. Aí fala, pegar. E aquele conflito. Querido, Deus ele está falando e o diabo ele vai sempre falar também. Cabe a mim e a você decidir a quem nós vamos dar ouvido. E cabe a mim e a você decidir o que vai entrar no meu e no seu coração. A Bíblia diz, irmãos, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, o que ele está fazendo? Ele está pecando.
Por isso, irmão, que ser igreja, irmão, é muito mais do que o que nós estamos fazendo aqui. É muito mais, irmão. É muito mais do que 2 horas aqui na parte da manhã, aos domingos, 2 horas aqui às 18h30. Ei, querido, igreja se manifesta principalmente lá fora, ajudando os necessitados, estendendo a mão para quem precisa, evangelizando esse mundo perdido, dando assistência a quem nos pede socorro, dando testemunho, sabe, de quem tem coração bom, de quem se compadece, de quem é misericordioso. Mas Acã, ele decidiu dar ouvido à voz do maligno. E qual foi a consequência? Só resumindo para você, ele, toda a sua casa, até os seus animais de criação, todos foram apedrejados até a morte. Porque ele decidiu ouvir a voz do inimigo. Foi apedrejado ele, toda a sua geração, irmão. Olha só que terrível isso. Até os animais, bois, ovelhas, tudo foi apedrejado até a morte. E foi feito um montão e foi queimado. Ó, irmão, imagina se Deus fizesse isso hoje na nova aliança. Imagina, irmão. Se Deus fizesse isso com o seu povo hoje, você me desobedeceu, então agora você vai ser arrastado, você, sua esposa, seus filhos, tudo aquilo que você tem, seus animais, tudo, vai ser feito um montão ali na praça, ali naquela avenida, e vamos colocar um fogo, porque você pecou contra. Imagina se Deus fizesse isso, gente. Mas é porque Deus não faz isso, não é? Literalmente falando, é que muitas vezes nós ficamos relaxados. Levamos muitas vezes o evangelho de qualquer jeito, de qualquer maneira, a vida cristã de qualquer jeito, afinal de contas, não, Deus não vai matar a gente, não. Deus vai colocar fogo na gente, não. Mas sabe qual a grande questão do negócio, irmão? É que nós somos tendenciosos a olhar aquilo que é literal, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que o nosso corpo sente. Só que muitas vezes a gente esquece que hoje Deus, ele não mata fisicamente, mas o salário do pecado continua o mesmo. Paulo, quando escreve aos Romanos, fala que o salário do pecado continua sendo a morte. E a morte espiritual, meus irmãos, ela é muito pior do que a morte física. Mas como nós temos medo de morrer fisicamente, porque o nosso corpo vai sentir dor, a gente não valoriza muitas vezes o que é uma vida de santidade, a gente não valoriza uma vida espiritual no altar de Deus, na presença de Deus, e a gente negligencia, querido. Negligencia e esquece de que Deus é Deus de princípios. Deus tem muito prazer em nos abençoar, em abrir portas, em nos prosperar, mas nunca se esqueça, querido, o que mais deve ter valor para mim e para você é a presença de Deus na nossa vida. O salmista certa vez disse: Senhor, o Senhor é o quinhão da minha herança, ou seja, o Senhor é a melhor parte da minha vida. Sem o Senhor eu nada sou. Mas nós somos tendenciosos a valorizar aquilo que a gente pode apalpar, aquilo que a gente consegue sentir, aquilo que a gente consegue ver. Então a gente muitas vezes vive uma vida relaxada na presença de Deus e esquece que se a gente não formos vigilantes, não formos sóbrios, pode acontecer como aconteceu com Acã. A gente pegar aquilo que é de Deus, tocar naquilo que é consagrado ao Senhor, viver uma vida relapsa, uma vida de pecado, uma vida de promiscuidade, uma vida de tudo que não presta, irmão.
Não, pastor, achei que você ia trazer uma palavra, aquela palavra assim, sabe, que... aleluia! Ei, queridos, para que você dê um glória a Deus. E não fica aí tristinho com essa carinha de mochoxô. Por isso que Paulo falou, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque se Deus agisse hoje como agia no passado, irmão, e querido, por isso que eu e você temos que amar Jesus com todo o nosso coração, irmão. Por Cristo nós temos que amar Jesus com toda a nossa força, irmão. Sabe? Por isso nós temos que amar Jesus com todo o nosso coração, porque Deus tem bênção para nós, através de Jesus, bênçãos materiais e bênçãos espirituais infinitamente melhores. Por isso, irmão, eu e você podemos nos colocar como filho de Deus, porque os filhos de Deus têm herança, têm promessa. Por isso nós podemos nos colocar diante do Senhor numa vida de santidade, obediência, irmão, porque Canaã tipifica a terra, lugar de conquista, tem gigantes, tem tudo isso aí que você está lutando todo dia, mas tem palavra de Deus, tem promessa de Deus, para aquele que entra, guarda a santidade, olha para o Senhor, medita na palavra, não desvia dela nem para a direita, nem para a esquerda, guarda os caminhos do Senhor, querido, o Senhor vai te prosperar. Por isso, irmão, nós podemos então nos colocar diante do Senhor agora como filho de Deus, que não tínhamos herança, éramos escravos, mas agora temos herança de Deus, temos a promessa de Deus para a nossa vida, irmão. E podemos viver, querido, sim. Cada promessa de Deus em cada área da nossa vida, irmão. Por isso você pode olhar como filho que tem promessa para cada um desses alvos aqui, meu irmão. Não sei se você faz isso, mas eu levo isso muito a sério, já falei isso com vocês aqui. Olhar para a sua vida espiritual e dizer assim, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu vou crescer espiritualmente nesses últimos 100 dias como eu nunca cresci. Vou crescer na palavra, na intimidade, no relacionamento com o Senhor. Não vou ser esse crente meia boca, não. Não é? Vou ser um crente com a vida espiritual no altar. Isso vai abrir muitas portas para você em todas as áreas. Em nome de Jesus, na minha vida ministerial. Não, essas palavras que eu recebi lá no passado não vai ficar me travando, não. Pelo contrário, no nome de Jesus, eu vou romper na minha vida ministerial. Vou dar muito fruto. João 15,16 diz: não foi eu que escolhi o Senhor, mas foi Ele que me escolheu e me designou para ir dar fruto. Então é isso que eu vou viver pelo poder da palavra. Uma vida ministerial frutífera, em nome de Jesus. Você pode olhar, meu irmão, para a sua vida financeira, e a Bíblia está dizendo, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, Deus vai te dar por direito e por herança. Você vai olhar para os seus alvos familiares e vai dizer assim, no nome de Jesus Cristo, eu vou pisar na minha casa, quando eu entrar ali naquele portão, eu vou colocar o meu pé ali, e não é nenhuma mandinga gospel, não, é pela fé no poder da palavra de Deus, que está dizendo, no nome de Jesus, todo lugar que eu colocar a planta dos meus pés, eu vou tomar por direito e por herança. Por isso eu declaro, a minha casa é do Senhor, é bendita de Deus. Satanás vai parar de fazer bagunça aqui nesse arraial, porque esse arraial tem um servo de Deus, tem uma serva de Deus. Eu sou luz neste lugar, eu sou sal neste lugar. As trevas saem agora, porque a luz entra, porque ela habita em mim. A obra que Deus começou na sua vida, irmão, é para alcançar a sua família também. Eu fui o primeiro a me converter lá na minha casa. E até hoje eu oro para a salvação de todos os meus familiares. E tenho visto Deus fazer maravilhas. E vai fazer na sua também. Mas toma posse, irmão. Satanás está fazendo bagunça no seu casamento? Então basta nisso aí em nome de Jesus. Procura ser uma esposa melhor, ser um marido melhor. Não é? Demonstre amor, carinho, afeto, companheirismo. Enfim, você sabe o que você tem que fazer. Não é? Para você não ficar jogando a culpa. É o diabo. É o diabo, tudo é o diabo, né? Tem hora que o diabo fala, não tem nada a ver com isso aí não. Isso aí, né? Isso aí é ela aí, pastor. Isso aí é ele aí, né? Enfim, irmão, você pode olhar para cada um dos seus alvos e dizer, em nome de Jesus, tem promessa? Eu vou viver. Tem promessa na minha vida financeira? Eu vou viver. Tem promessa na minha vida intelectual? Eu vou viver, porque é Deus que me capacita a ser um estudante melhor, a ser bem-sucedido lá na minha faculdade, a ser bem-sucedido nessa carteira de motorista aí, que, não é? Tem uns já tomaram 2 paus,
4 bombas, 5 bombas, 6 bombas, 10ª bomba. E a irmã tomou 10 bombas na carteira de motorista, mas ela, pastor, eu estou perseverando. Isso aí, irmã, persevera mesmo. Persevera, não pode retroceder. Persevera. E aí, irmão? Sabe por que tem muita gente que não prospera na vida? Exatamente porque ela não consegue ter perseverança. Porque ela tem medo, vai dar errado. Eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo. Mas é o que Deus falou para Josué, no versículo 9: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus te falou, Deus te enviou, irmão, só vai. Só vai. Mas eu não consigo. Não vai dar certo. Esse projeto eu já tentei, já não deu certo. Eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo outro. Aí trava. Eu já fiz tantas vezes e não deu certo, né, deu errado. Irmão, qual que é o problema de ter dado errado? 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é o problema? O problema está em nós. De dizer que não dá certo, que não vai ter jeito, que não tem como mais fazer. Querido, deu errado uma vez, na segunda vez você vai aprender com a primeira, a não cometer os mesmos erros. Deu errado na segunda, você vai se aprimorar ainda mais. Deu errado na terceira, vai se aprimorar ainda mais. Se foi Deus que te deu direção, se foi Deus que mandou você fazer, se foi Deus que mandou você empreender algo, se Deus está no negócio, irmão, Deus pode estar te treinando. Pastor, porque eu sou filho de Deus, deu errado, então não era para dar errado. Meu filho, esquece que você está nesse mundo aqui não. Tem hora que você vai tentar, pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas continue acreditando. Continue perseverando. Abriu um negócio, deu errado. Irmão, de repente não era a direção de Deus. De repente Deus quer que você caminhe numa outra direção. Era para investir em algo, deu errado. Então não vou investir em mais nada. Aí fica colocando seu dinheiro na poupança para você ver. Vai chegar daqui a 50 anos, você vai estar lá com a mixaria lá. Mas ore a Deus, irmão, ore a Deus, peça a Deus direção, sabe, inteligência, para você investir, para Deus ampliar os seus horizontes, para Deus abrir portas para você aonde não existem portas. E Deus é Deus poderoso para te surpreender, que Ele tenha coragem. Tenha coragem, tenha bom ânimo, irmão. Ore a Deus, peça direção a Deus. Não é porque deu errado uma vez, vai dar errado as outras vezes, não. Mas não importa, o que importa é que você rompa. O que importa é que você caminhe debaixo da direção de Deus. O que importa é que você tenha uma visão de otimismo, não de pessimismo. A visão de pessimismo fez com que boa parte do povo de Israel perecesse lá no deserto. Visão de derrotados. Aquela terra é boa mesmo, é boa mesmo, é boa mesmo. Né? Tem muitas... os frutos da terra são maravilhosos. Aleluia, glória a Deus. Porém, lá tem gigantes. Lá tem gigantes. E nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Eles nos veem como gafanhotos. E eles aos nossos olhos. Somos gafanhotos diante desses gigantes. Então não vai dar certo. Quem falou que não vai dar certo? Se Deus falou que vai dar certo. Se Deus falou para ir. Você só precisa ter convicção que Deus está falando com você. Mas para você ter convicção que Deus está falando com você, sabe qual é a chave que vai destravar muita coisa na sua vida? Não é você ficar buscando revelação lá na irmãzinha do coque, lá no irmãozinho sapatinho de fogo, lá no profeta revelação não sei das quantas. Está aqui, queridão, ó. Bíblia, palavra de Deus, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, é a palavra de Deus. Tem toda a revelação que eu e você precisamos para a nossa vida. Mas me desculpe a franqueza, você não lê a Bíblia. A gente tem uma preguiça de ler a Bíblia, dá uma canseira, às vezes embaraça, dá sono,
o celular toca, é o filho que chama o pai ou mãe, é o marido, mulher, é a esposa, homem, vem resolver esse negócio aqui. Na hora que você está lendo a bendita palavra de Deus. Por quê? Porque existe uma batalha, irmão. Existe uma guerra, queridão. Mas aí cabe você, não. Agora é eu e a palavra. Não vou desviar. Mulher, vai para o seu quarto. Não é você mandar a mulher para o quarto, não. É você, cabeção, ir para o quarto e ficar ali, você e Deus. Não, a mulher vai brigar com você. Esposa, está tumulto na casa? Fala com seu marido, bem, olha esses catarrentos aí, que agora eu vou ali para o meu lugar secreto ali e vou meditar na palavra. Pronto. Porque existe uma guerra, irmão. O inimigo vai fazer de tudo para que você não medite nessa palavra, irmão. Ele vai fazer de tudo. Porque ele sabe que um povo ignorante é um povo que sofre. Ele sabe. Mas ele sabe também que um povo que conhece a palavra, que pratica a palavra, é um povo forte e corajoso e que vai alcançar as promessas de Deus. Aleluia, irmão. Então, para concluir, querido, seja forte, seja corajoso e não tenha medo de dar errado. Não tenha medo de dar errado. Sabe qual é o único medo que você deve ter, que eu devo ter? Medo de pecar. É o único medo que nós devemos ter, gente. Medo de pecar. O que é pecar? Errar o alvo. O nosso alvo é Cristo. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus está nesse negócio? Foi Jesus que falou? Então não vou olhar nem para a direita nem para a esquerda. Vai ter propostas do inimigo, pessoas próximas de mim vão tentar me tirar do alvo, vão tentar contaminar a minha fé, situações vão tentar me desanimar, mas eu tenho um alvo. Qual é o alvo? Cristo. Cristo. Sabe o que isso chama, meu querido? Determinação. Determinação. É você que determina. Está lá na sua faculdade. Você já sabe o que está acontecendo. E só vai piorar. A militância, você já sabe. Você tem um alvo. É Cristo. Irmão, não interessa. Outras palavras, outros ensinos, outras ideologias. Você é crente. Você está ali para glorificar o nome de Jesus. Você é um Daniel nessa geração. Um jovem que não se corrompe. Está num meio perverso, terrível. Mas você sabe qual é a sua missão ali. A sua missão ali, querido, em segundo plano, é concluir aquele curso. Mas em primeiro plano, é levar o evangelho da salvação. Você é um agente de Deus infiltrado ali naquela faculdade. Você é uma serva de Deus infiltrada ali naquela faculdade, no seu trabalho, na sua escola, ou seja, por onde você for, você vai colocar a planta dos seus pés e ali vai estar um servo de Deus, uma serva do Senhor. E vai tomar aquele território espiritualmente por direito e por herança. No nome de Jesus, querido. O único medo é esse, irmão. Tenha medo de fazer algo errado, de pecar contra o Senhor. Tenha medo, irmão. Tenha medo, tenha consciência de que a sua vida está 100% no altar de Deus. Porque 99% salvo é igual a 100% perdido. Com Deus não tem meio termo. Com Deus não tem meio termo. Ou somos de Deus ou somos do maligno. Seja o seu sim, sim, o seu falar, sim, sim ou não, não. O que passa disso procede do maligno. Guarde o seu coração, querido, nessa geração. Guarde a sua vida no altar de Deus. Mantenha a sua fé firmada no Senhor. E tenha convicção, querido, que Deus ele tem o melhor para você. Que a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, pela sua, é uma obra perfeita. Jesus não pagou o preço, 99% pela sua salvação.
ele se entregou totalmente. Vou dizer de novo, Jesus não se entregou 99% para te salvar, para me salvar. Ele se entregou 100%. Porque o sacrifício dele foi um sacrifício perfeito. De pé no seu lugar, com a Bíblia aberta em Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos, irmãos, mas fomos encontrados. Aleluia. Coloca a sua Bíblia no seu lugar, vamos meditar em Isaías 43, 18, mas pode colocar que eu quero pedir o telão aqui, por favor. Isaías 43, 18, nós vamos ler todos juntos aqui no telão. Deus tem o melhor para mim e para você, querido. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Você crê nisso aqui, querido? Isaías 43, 18. É uma promessa messiânica que se cumpriu em Cristo Jesus. Vamos contar até 3. No 3 você vai ler, vamos ler juntos, amém? 1, 2, 3. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Sabe o que essa profecia quer dizer? Uma das coisas que ela quer dizer é que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Para o homem é impossível ver água brotando no deserto, mas Deus está falando: eu estou fazendo uma coisa nova, já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Água brotando no deserto. Deus dizendo: eu continuo sendo Deus do impossível. Aquilo que é impossível para o homem, para mim é possível. Mas essa palavra, ela tem uma revelação muito mais profunda do que Deus operar impossível na minha e na sua vida no sentido físico. É Deus provando que aquilo que é físico, rio, no deserto, para Deus, é só mais um milagre. Mas essa promessa, essa profecia, é uma profecia messiânica. Messiânica. Porque era impossível a humanidade ser salva. Era impossível sacrifício de qualquer pessoa, sacrifício de qualquer animal, derramar de sangue de qualquer animal. Era impossível que a humanidade pudesse ser salva. Mas é uma promessa messiânica: eis que faço uma coisa nova. Jesus, agora mesmo ela está saindo à luz. Jesus é a luz do mundo. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios em lugares áridos. Ou seja, querido, a vida do ser humano pode estar um terrível deserto, mas quando ele se rende a Jesus, ele passa a ser um manancial de água viva. Porque agora Jesus entra nesse coração, e aquilo que é seco, sem vida, passa a ter vida de novo. Passa a ter vida, porque quando Jesus entra, irmão, tudo é transformado. Ele faz nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. É uma promessa messiânica, querido. Nós podemos viver ela hoje, porque Jesus já veio para estabelecer o reino de Deus, e nós podemos desfrutar do reino de Deus aqui na terra também, e no porvir a eternidade.
E é uma promessa messiânica também que aponta para a vinda de Jesus, que está mais próxima do que eu e você imaginamos. Algumas semanas atrás eu vi um documentário apontando com relação a essa promessa messiânica. Pode ser que você já tenha visto também. Que lá na região do Mar Morto ele é rodeado por um deserto muito árido. E de alguns anos para cá, não é de tantos anos não, de alguns anos para cá, tem surgido alguns bolonhos. Bolonhos são círculos que a terra está cedendo e está brotando água doce em volta do deserto, vários bolões. E as águas que estão nascendo desses bolões, elas vão correndo para o Mar Morto. E aonde não tinha vegetação nenhuma, agora está cheio de vegetação. E muita água no meio daquela vegetação. E aí foi aberto aquela vegetação e muitos peixes. Aí a pessoa mostrou a água entrando no Mar Morto. E aonde a água doce conseguia alcançar, os peixes estavam nadando nas águas do Mar Morto. Algo impossível aos olhos do homem, mas Deus prometeu que até naquele ambiente de morte, um dia teria vida. Até naquele ambiente de morte, um dia teria vida. Por isso que essa profecia é uma profecia messiânica, meu irmão, porque Jesus morreu naquela cruz para que eu e você, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, tivéssemos vida nele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele traz vida de novo. O ser humano perdeu a comunhão com Deus lá no Éden, mas agora em Cristo Jesus, Ele faz nova todas as coisas. Ele faz nova todas as coisas. Ah, meu irmão, se eu fosse você, já estaria glorificando o nome de Jesus. Se eu fosse você, já estaria celebrando aquilo que Ele já fez na sua vida. E Ele tem algo para fazer muito maior. Ele já fez, querido. Ele pagou um alto preço, querido, para que eu e você nos tornássemos filhos dEle. E Ele quer que eu e você desfrutamos de tudo que Ele tem para nós, irmão. Mas sobretudo que você tenha uma vida espiritual no altar. Comunhão restaurada. Comunhão no altar, vida no altar, querido. Aleluia. Não sei como você chegou aqui nessa noite. Quem sabe você chegou aqui desanimado, frustrado, pensando no passado, como viver, resolver a situação. Ei, querido, Jesus te trouxe aqui para fazer um divisor de água na sua vida, para você entender de uma vez por todas que se você colocar sua fé em Jesus, o passado vai ficar no passado, e Ele pode escrever uma nova história para você hoje, agora, mudar sua vida agora. Ele coloca diante de mim e de você um futuro que está completamente intacto, como um caderno, como um livro com as suas páginas branquinhas, porque o nosso futuro, a nossa vida, ela deve estar nas mãos de Deus. Mas é você que determina isso, é você que decide abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu não quero mais viver escravo do passado, esse passado de sofrimento, de frustração, de derrota, de fracasso. Eu não vou mais viver isso, porque agora eu tive um encontro com o Senhor, eu tive essa revelação que o Senhor me chama